destacando aqui, ó, o Repórter Brasil, né, que é o jornal, o telejornal da TV Brasil. Quem não segue ainda a TV Brasil, se inscreva lá, pessoal, porque está muito boa toda a programação. E o jornal, o Repórter Brasil, especialmente tem o Repórter Brasil Tarde e o Noite. Eu assisto sempre o Noite, consigo assistir, né? E eles estão com uma cobertura muito boa. Olha como começou hoje o Repórter Brasil, pessoal. No dicionário do espanhol para a língua portuguesa, né, de tradução, algumas palavras são parecidas, outras idênticas. Farsa é uma delas. Desde 2020, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos afirma que uma organização de tráfico de drogas chamada Cartel de los Soles seria liderada por Nicolás Maduro na Venezuela. Hoje, 5 anos depois, e após o primeiro bombardeio da história contra um país da América do Sul, essa afirmação falsa contra Maduro não faz parte mais da acusação formal que está sendo feita contra ele no tribunal em Nova York. Nós recuperamos uma fala de Donald Trump logo depois da invasão à Venezuela, isso no sábado, tá? Em que ele reafirmou que o tal Cartel de Los Soles, que ele inclusive pronuncia errado, tá? Ele fala Los Solas, era liderado por Nicolás Maduro. Ele voltou a afirmar isso mesmo sabendo que isso não existe. Confere aí. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Soles, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, the many, many Americans, hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Bom, nós preferimos colocar a voz dele com a legenda para ficar mais clara ainda e não narrar por cima em português, para você ver lá na tela o que ele falou realmente no sábado. Pois é, Portanova, e só para a gente ter uma ideia, na primeira denúncia do governo Trump, o Cartel de los Soles é citado 33 vezes, com Maduro sendo apontado como líder da organização. Bom, quem vai explicar melhor essa história é a Manuela Castro, que está ao vivo com a gente. Manu, muito boa noite para você. Aquela história, né? O Cartel de los Soles, a gente sempre disse aqui na Voz Trabalhadora, o Bruno falou várias vezes no Voz da América, não existe. Não existe Cartel de los Soles, né, pessoal? E o rei está nu, né? O imperador, o imperadorzinho decadente, está nu perante a opinião pública internacional e a comunidade internacional, né? Essa recuada, para que dizendo que o Maduro não é mais chefe do quartel, acabou, né? O imperador está completamente nu. Olá, Portanova, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Repórter Brasil. Pois é, Portanova, o governo de Donald Trump reescreveu a acusação contra Nicolás Maduro e, inclusive, mudou a linguagem no documento ao falar do Cartel de los Soles e da atuação do ex-presidente venezuelano, de acordo com o jornal The New York Times. Antes, a Casa Branca insistia em afirmar que Nicolás Maduro era o líder do Cartel de los Soles, uma organização que para muitos especialistas nem existia de fato, não era uma entidade organizada. Mas agora, a nova acusação mostra o recuo do governo de Donald Trump, recuo em relação a não colocar mais Nicolás Maduro como líder da organização e recuo, inclusive, da existência dessa organização. Vale destacar também que Maduro agora ele vai ser julgado de uma forma diferente, por narcoterrorismo, e é acusado de participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção, de enriquecimento a partir do tráfico de drogas, texto que foi modificado. Ele vai responder por diferentes e supostos crimes que incluem conspiração para o narcoterrorismo e conspiração para o tráfico de cocaína. Hoje o Brasil voltou a condenar os ataques dos Estados Unidos e o representante do país norte-americano voltou a admitir que há uma motivação com o petróleo, o que causou manifestação durante a reunião da OEA. Vamos ver agora na reportagem. Muito interessante que tenha acontecido isso na reunião da OEA, né? E esse detalhe aqui, né, pessoal? Mudaram a acusação, mudaram tudo,
Então, assim, a ilegalidade cada vez fica mais aparente, mais confirmada, né? E insisto, o imperador está nu, né? O imperadorzinho decadente e criminoso internacional está nu. A OEA foi criada em 1948 e reúne 35 países das Américas, além de 70 observadores permanentes e a União Europeia. A organização afirma ter como missão promover a paz, a justiça e a defesa da soberania dos países membros. Hoje, a maioria dos países condenou a invasão dos Estados Unidos, o que foi considerado uma violação à autodeterminação dos povos da região. O Brasil voltou a classificar a ação de inaceitável e defendeu com convicção o patrimônio sul-americano de paz. O momento atual é grave e evoca tempos que considerávamos ultrapassados, mas que voltam a assolar a América Latina e o Caribe. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. O Brasil defendeu e seguirá defendendo com toda a convicção esse patrimônio sul-americano de paz. Defendeu e defenderá com toda a determinação, ao mesmo tempo, a não intervenção no seu entorno sul-americano. O ataque à Venezuela trouxe à tona pela primeira vez na América do Sul as imagens marcantes da ação militar resultante de uma agressão armada de origem externa à região. É inédito e especialmente alarmante que essas imagens, que em geral emanam de outras partes do mundo, se produzam em um vizinho com o qual o nosso país compartilha 2.200 quilômetros de fronteira terrestre. O Brasil está convencido, nesse sentido, de que somente um processo político inclusivo, liderado pelas e pelos venezuelanos, livre de ingerências externas, pode conduzir a uma solução que respeita a vontade do povo venezuelano e a dignidade humana no país. Alguns países, como a Argentina, voltaram a defender e valorizar a decisão dos Estados Unidos, citando a determinação de Trump na operação militar na Venezuela. Os norte-americanos, assim como na ONU ontem, voltaram a dizer que o país não invadiu a Venezuela e que a operação teve como objetivo a prisão de Maduro e sua esposa, como resultado de um indiciamento criminal relacionado a drogas. You cannot continue to have the largest oil reserves in the world under the control of adversaries. O país também admitiu que uma das motivações foi o petróleo da Venezuela, que, segundo o representante, citando fala de Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o país não pode ficar nas mãos do que ele classificou de adversários do hemisfério ocidental, citando Irã, Rússia, China e Cuba. Durante a fala do representante dos Estados Unidos, a Assembleia foi marcada por um protesto. Uma mulher ainda não identificada ao fundo afirmou que a verdadeira motivação foi o petróleo da Venezuela e não a defesa por liberdade no país. O embaixador dos Estados Unidos interrompeu sua fala e ficou em silêncio por alguns minutos. A mulher, então, foi retirada por seguranças da OEA e a sessão foi retomada em seguida. A nossa equipe conversou sobre as perspectivas para a Venezuela com uma professora venezuelana, especialista em ciências políticas. Essa professora venezuelana é muito boa, mas eu vou deixar para trazer na sequência, tá, pessoal? Uma professora venezuelana que está aqui na Universidade de Pelotas, aí tem um camarada de Pelotas aí conosco no chat, né? Coloca um comentário aqui, camarada, que eu esqueci teu nome, mas é uma professora que está trabalhando em Pelotas, venezuelana. Mas que coisa boa, né? Ali o representante da nação né? Nação terrorista, não posso dizer a palavra, né? Mas que bom ele ter sido interrompido por essa manifestante que jogou verdades ali no tabuleiro, né? Se bem que nem é preciso o manifestante jogar verdades, porque eles... os Estados Unidos são réu confesso, né, gente? A entrevista do Trump já no dia... Aquela entrevista horrenda, né? Entrou para a história. Talvez uma das entrevistas mais horrendas da história da geopolítica mundial, onde o Trump confessou que o interesse dos Estados Unidos é tomar o controle dos recursos naturais venezuelanos, né? E que a questão de democracia, de narcotráfico, isso aí foi tudo pro beleléu, né, gente? Foi tudo pro beleléu, essas acusações aí. Um fato interessante de hoje, que eu não sei se vocês viram, o Flávio aqui, os piratas já não estão nem invadindo mais,
é um vai e vem. É verdade, né? É verdade. Tramposo tire suas patas da América Latina. Netanyahu tira os pés da terra palestina, diz o Maninho Guara aqui, ó. O fato de hoje, não sei se vocês viram, aquela jovem que estava dando uma entrevista na rua, numa cidade dos Estados Unidos, que eu não peguei o nome, e foi presa. Ela estava fazendo declarações ali contra, né, a ação do governo Trump e terminou sendo presa. Ou seja, o mito da democracia estadunidense também arruinado, né, gente? Completamente arruinado. Esse factoide de que os Estados Unidos são uma grande democracia, né? Audiência aqui desde Montevidéu, ó. Irene Vieira, buenas noches. Desde Montevidéu, grande presença, minha camarada, grande presença. Réus confessos sem ninguém para julgar, diz a Letícia Fontoura. Letícia, sim, a história pode julgar, os povos do mundo podem julgar também, né? Internamente lá, o Donald Trump será julgado agora em junho ou julho, que tem a eleição de meio turno, né? Então, eu entendo o teu comentário aqui, mas eu não gosto muito desse ceticismo, desse derrotismo que a gente tem visto aí, inclusive na esquerda, né? Essa tese, para mim, de que o direito internacional está morto e de que as organizações do mundo multipolar, né, as organizações como o Conselho de Segurança da ONU não servem para nada, eu não caio nesse discurso, tá? O meu discurso não é esse, o meu discurso é o discurso dos BRICS, aliás, né, que está nas cartas dos BRICS de reforçar os organismos internacionais de discussão, de multilateralismo, né? Como a ONU, como o Conselho de Segurança da ONU, a gente tem que lutar para que a ONU seja fortalecida, para que o Conselho de Segurança tenha uma nova composição e um novo regimento, com essa questão do veto sendo discutida, né? Um país podendo votar uma resolução, né? Vetar, né? E exigir e fazer um grande esforço internacional para que as resoluções da ONU sejam respeitadas, que hajam sanções eficazes para o país que não respeitar as resoluções da ONU, né? Então, o direito internacional precisa ser fortalecido, sim, e esse discurso fatalista e derrotista que eu vejo por aí não me agrada nem um pouco, porque esse discurso de que o direito internacional morreu e que a ONU não vale nada, que os organismos internacionais não valem nada, ele é um discurso que fortalece a atitude bélica estadunidense e a lei do mais forte, né? Então eu acho que a gente, do campo da esquerda, tem que puxar para o outro lado e tomar como base o BRICS, né? Nós todos somos, assim, defensores do BRICS, né? Então, se a gente é defensor do BRICS, a gente tem que pegar o que está ali nas cartas das cúpulas dos BRICS, todas aquelas resoluções ali, e levar elas a punho forte, né? Acho que é importante isso, né? Dá-lhe CCCP, diz o Sidney Kripa, curte, comenta, compartilha e pinga. Portinho, homem de esperança, é isso aí. Isso é positivo, né? Pensamento positivo, avançar, olhar o horizonte para avançar, né, Letícia? Se a gente ficar nesse derrotismo aí, olha, aí nós tá complicado o nosso lado, né? Trump precisa ser parado, é inacreditável. Quando é que vamos condenar o Trump e o seu comparsa Netanyahu? O Netanyahu é fugitivo do Tribunal Internacional já, né? Ele é um foragido do Tribunal Internacional, tá com a sentença já de condenação do Tribunal Internacional, e o Trump tá lá também, né? A África do Sul, isso aqui pouca gente noticiou, mas a África do Sul, que é a mesma que levou o Netanyahu para o Tribunal Internacional, no dia seguinte ao bombardeio, a África do Sul já estava protocolando lá um pedido de processamento contra o Trump no Tribunal Internacional, né? Enquanto houver esperança, estaremos na luta. Enquanto houver povos organizados e conscientes, estaremos na luta, né, maninho? É isso. Ninguém derrota povos organizados e conscientes, né? Então, por isso, a importância na Venezuela. Por que o Trump perdeu na Venezuela? O Trump perdeu na Venezuela, gente. Vamos falar a verdade aqui.
O Trump perdeu já essa batalha da Venezuela.